Boa noite. Senhoras e senhores, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a APERGS, e a Faculdade de Educação da URGS, com apoio da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JURIS, da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, do curso de especialização em Ética e Educação em Direitos Humanos e da Liga dos Direitos Humanos, dão início ao evento O Negro e a Lei Penal. Agradecemos a presença do Procurador do Estado, Carlos César Delia, da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado, em nome dos procuradores aqui presentes. Desde já, agradeço também a presença de representantes de movimentos sociais e de todas e todos aqui presentes. Passo a palavra para o presidente da APERGS, Dr. Telmos Filho. Boa noite a todos. Eu gostaria, em nome da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, saudar a presença de todos os representantes dos movimentos sociais, das autoridades, o que faço na pessoa do meu colega e amigo Carlos Delia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da PGE, e na pessoa do meu companheiro de mesa, Dr. Luiz Carlos Bombassaro, coordenador do curso de especialização Ética e Educação em Direitos Humanos da Faculdade de Educação da URGS. Quero registrar a todos os presentes o prazer que a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul tem em participar da realização de eventos como esse. Nós temos nos caracterizado na nossa gestão em trazer ao debate da sociedade e ao debate dos movimentos sociais temas, propiciar esse debate, temas que consideramos que estão na ordem do dia e merecem ser, sim, tratados e discutidos por todos. E no evento de hoje, nós vamos tratar então do negro e a lei penal, e eu quero agradecer já de início a presença dos conferencistas, a doutora Martha Huggins, que veio nos brindar aqui com a sua palestra, a doutora Giancarla Bruneto, Paulo César Franklin Pereira, Roger Halp Rios, Antônio Carlos Cortez e o meu colega também, procurador do Estado, Jorge Terra. A Associação dos Procuradores do Estado, então, concluindo a minha manifestação de abertura, tem a extrema felicidade de propiciar esse momento e tem também, e sabe que desta forma ela está, sim, cumprindo uma das suas missões, que é promover o debate sobre temas que interessem à sociedade brasileira e à sociedade gaúcha, porque nós, na nossa atividade cotidiana como procuradores do Estado, na verdade, defendemos os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. E os interesses do Estado são, sem dúvida nenhuma, os interesses de toda a sociedade. Desejo a todos um ótimo evento e que o Dr. Jorge, que é nosso diretor de Direitos Humanos da APERG, já fica com a missão de promover outras jornadas discutindo outros temas, porque temos, sim, um profundo interesse em participar junto com a sociedade de todas essas discussões. Muito obrigado. Então, obrigada mais uma vez. Agora passo a palavra para o professor Dr. Luiz Carlos Bombassaro, coordenador do curso de especialização Ética e Educação em Direitos Humanos da Faculdade de Educação da URGS. Boa noite a todos. Gostaria de saudar inicialmente ao Dr. Telmo Lemos Filho pela abertura deste evento e pelo convite em estarmos participando junto com ele e com a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul deste belíssimo evento. E quero agradecer, na pessoa do Dr. Telmo, a associação, especialmente por ter contribuído de modo decisivo para a vinda da professora doutora Martha Huggins, que esteve conosco na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que participou do curso de especialização em Ética, Educação e Direitos Humanos
de modo que sem a presença dela e sem a participação efetiva da Associação dos Procuradores, nós não teríamos tido a oportunidade de tê-la em nosso meio. A parceria que a Associação dos Procuradores e a URGS, ou pelo menos com o curso de especialização em Ética e Direitos Humanos, está fazendo, é o motivo pelo qual eu fico muito grato e espero que nós possamos desenvolver projetos conjuntos ainda no futuro. Eu me sinto muito feliz que estejamos aqui podendo discutir um tema de alta relevância, especialmente na sociedade brasileira, um tema importantíssimo para todos nós e muitas vezes um tema que não ultrapassa os muros da discussão acadêmica, especialmente quando as universidades têm raras oportunidades de fato entrar em contato com os mais diversos setores, as mais diversas áreas nas quais as questões sociais são realmente o tema, o foco principal. Em nome da Faculdade de Educação, em nome do curso de especialização em Ética e Direitos Humanos, que eu coordeno junto com a Giancarla Brunetto, que está presente também, eu gostaria de agradecer a todos e de desejar a todos um bom evento. Obrigado. Agradecemos também a presença do Dr. Jefferson Cardoso, membro da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, do OAB-RS. Nesta ocasião, representando o presidente da OAB-RS, Dr. Carlos Lamáquia. Então, obrigada, professor. Convido os membros da mesa a ocuparem seus lugares na plateia para dar início à conferência O Policiamento e a Questão Racial. Convido a conferencista, a professora doutora Marta Huggins, a senhora Giancarla Brunetto e o tenente-coronel Paulo César Franklin Pereira a comporem a mesa. Lembramos que após a conferência será aberto espaço para debate. No entanto, dada a limitação de tempo, o envio de manifestações e perguntas para a discussão de cada painel será feito por escrito, através desse formulário, que pode ser retirado na recepção do evento. Caso não houver mais, fique à vontade para escreverem nos seus blocos de anotação. Peço apenas uma letra legível para que eu possa entender a mensagem. Obrigada. Eu também agradeço a todos. Eu estou muito feliz a ser aqui no grande estado de Rio Grande do Sul, como uma história muito importante em termos do Brasil. Eu agradeço os promotores para apoiar a minha presença aqui e todas as pessoas aqui que tomaram um pouco tempo para assistir na minha apresentação. Eu estou com grande honra e vou tentar falar português do jeito que alguém pode entender. Antes de começar, eu quero só dizer uma coisinha sobre os meus passados. Eu sou uma brasilianista. Eu cheguei no Brasil em 1975, a primeira vez. E eu fiquei até 77. E naquela época eu lecionei na Federal de Pernambuco. E eu comecei a minha pesquisa sobre a transição entre escravatura e trabalho livre no estado de Pernambuco, através dos dados que naquela época ficava na ilha da Itamaracá, a prisão agrícola da Itamaracá. Os dados são da Casa da Detenção de Recife. E naquela época os dados, as entradas e saídas da Casa de Detenção de Recife, eles ficaram no chão com bichos comendo essas coisas muito importantes. Graças a Deus os dados foram mudados para o arquivo do estado de Pernambuco. Então eu pesquisei com a permissão realmente do exército, porque naquela época precisava. Eu também trabalhei no DOPS,
de Recife, porque eles têm eles têm pelo menos um setor dos arquivos. E eu só queria saber sobre coisas entre 1850 e 1910, 20. Então, não deu muitos problemas para os DOPS ter uma pessoa lá que quase não falava português pesquisando nos arquivos dos DOPS sobre coisas do passado. Então eu escrevi um livro com o mesmo nome, de escravidão para vagabundagem em Pernambuco. E depois esse livro que chama-se Polícia e Política, publicado aqui no Brasil por Cortez, a editora Cortez, em São Paulo. E depois pesquisei a polícia que torturaram durante a época do exército no Brasil. E o livro chama-se Operários da Violência e foi publicado para a editora UNB. Agora eu me livrei da universidade para 2 anos porque eu quero escrever um livro sobre as matanças dos negros em New Orleans, Louisiana, logo depois da furacão Katrina e a enchente lá. E eu participei no júri, como se diz, the jury trial, das polícias, e eu quero entrar numa coisa um pouco mais profundo para entender deles melhor. Hoje à noite estou falando sobre a justiça criminal e a questão racial. Tenho várias perguntas no começo. Será que a democracia existe em um país onde o homem negro é tratado pela polícia como suspeito eterna? É a justiça cega, quer dizer, igualmente justo para todas as etnias e gêneros, onde a cor da pessoa influencia seu tratamento pela polícia e os tribunais? Existe democracia? É a justiça cega, onde a cor da pele influencia se ele é revistado pela polícia enquanto caminhava pela rua? Considere uma estatística. Em uma grande cidade, os negros contam para 55% das pessoas revistadas pela polícia, enquanto os brancos são 33%. Será que a democracia existe? Existe o que os jovens negros têm 15 vezes mais probabilidade a ser vítima de homicídio do que um homem branco? É crível que um país tem justiça igual quando homens negros estão presos a uma taxa de 7 vezes maior do que homens brancos? Existe justiça quando mais negros do sexo masculino são enviados para a prisão do que ir à faculdade? Pode haver democracia quando em 133 dos residentes de um país estão atrás das grades, ou seja, em prisão ou na cadeira? E mais uma pergunta: a democracia existe onde as pessoas negras são mais enjoladas pelo sistema de justiça criminal do que foram escravizados em 1850? O racismo ilustrado neste breve perfil não descreve injustiça criminal para negros no Brasil. Não.
O perfil descreve injustiça criminal para os negros nos Estados Unidos hoje. A triste verdade é que os Estados Unidos, que é uma das mais antigas democracias, aplica-se justiça desigual no caso dos negros. Seja o Brasil ou os Estados Unidos, é um fato que há um grande abismo entre o discurso sobre a democracia e as leis do país para garantir a igualdade de justiça e a justiça que os negros recebem, particularmente a justiça que os negros, jovens e pobres. Para mim, os dados sobre os Estados Unidos indicam que a democracia e as leis que protegem a justiça para todos igualmente não é garantia que as pessoas nas ruas vão receber justiça igual. Para mim, o negro é dito aqui no Brasil, é dito que o negro correndo é suspeito, o negro parado é ladrão. O professor sociólogo da USP, Sérgio Adorno, aponta-se a cor é poderoso instrumento de discriminação na distribuição da justiça no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu decidi logo depois da chegada aqui no Brasil que eu nunca ia fazer uma palestra sobre problemas que o Brasil tem sem falar sobre os problemas que os Estados Unidos têm. Então, por isso eu vou fazer uma comparação. Revistando negros. O negro, o eterno suspeito. Segundo uma pesquisa do professor Sérgio Adorno, a maior incidência de prisões em flagrante para réus negros, 58,1% para negros, em comparação com os réus brancos, 46%. Para o professor Adorno, esses dados parecem sugerir a maior vigilância policial sobre a população negra do que sobre a população branca. Certamente, a proposta do professor Adorno tem validade para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Jovens, negra ou latino, em Nova York, são 5%. Eles são 5% da população da cidade de Nova York. 5% da população da cidade de Nova York. Mas eles foram, em 2011, eles foram 4,2% das pessoas revistadas pela polícia naquele ano. A polícia de Nova York revistou mais jovens negros do que há jovens negros na população da cidade. Por exemplo, vamos ver se eu poderia falar sobre números grandes agora. Por exemplo, tem 158,406 jovens negros na cidade de Nova York e a polícia da Nova York revistou 168,126 jovens negros naquele ano. Eu falei certo? Ok. Dos revistados, uma arma foi encontrada em apenas 2% do tempo. E a grande maioria deles não teve nenhum passado
criminal. A política da prefeitura de Nova York é o seguinte: a polícia deve revistar publicamente os negros para ilustrar o poder da polícia contra o negro. Esta política satisfaz brancos ricos e dá uma prova que a polícia pode manter o controle da classe perigosa. No Brasil, como eu já falei, os negros são presos em flagrante com mais frequência do que os brancos. Negros 58%, brancos 47%. Mas a maior proporção de réus brancos respondendo a processo em liberdade, 27%, comparativamente aos réus negros, 15,5%. Outro fato: 62% dos réus negros dependem da assistência judiciária proporcionada pelo Estado, comparativamente aos réus brancos, 39,5%. Em contrapartida, 60,5% dos réus brancos possuem defensora constituída, enquanto apenas 38% de réus negros se encontram nessa mesma condições. Claro que tem uma relação com a pobreza da população negra, mas direitos humanos mandam que a pessoa pobre deve ser tratado com o mesmo respeito, deve ter as mesmas condições para lutar para si mesmo do que o branco, do que o oriental, do que a mulher, do que o homem. Porém, os resultados de pobreza afetam negativamente a experiência dos negros muito mais do que os brancos no sistema de justiça criminal. Agora, vamos pensar. Eu tenho algumas estatísticas. É difícil para mim fazer sem escrever para todo mundo. Então, eu vou tentar explicar. Pessoas podem dizer, mas os negros são mais criminosos. É isso. E por isso nós estamos prendendo deles, porque eles cometem mais crimes. Ok. Então, o Distrito Federal dos Estados Unidos tem alguns dados que eu acho muito interessantes. Estou falando só sobre crimes mais graves, os ditos felonies nos Estados Unidos. Okay. O número de denúncias de crimes dadas à polícia durante o ano passado para crimes graves. Uma pessoa entra à delegacia e preenche um formulário alegando que foi roubada ou estuprada, coisas assim. Era 60 mil dessas coisas, em que uma pessoa deu um relatório, deu um testemunho formal que existia um crime. 8 mil pessoas foram capturadas ou prendidas para a polícia para um crime grave. Então, cai de 60 mil para 8 mil pessoas atualmente capturadas. Agora vai cair mais. Entre os 8 mil pessoas que foram capturadas, chega só 4 mil pessoas. O número de pessoas com provas
contra eles para ser julgado em tribunal. Então o promotor poderia criar as provas contra aquela pessoa que permitem ele, o promotor, levar o criminal, a alegada criminal para o júri. Agora, nós estamos com 4.000 dessas pessoas, começando com 60.000 até 4.000. Agora, está chegando com 1.500 pessoas que atualmente vai ao júri para um crime mais grave, um felony. E vocês sabem o que acontece. Não sei a palavra para plea bargaining, em que o promotor entra e ele fala: você pode ir ao júri, mas veja bem, você é negro, você é pobre, você já tem uma historiazinha de coisas criminais enquanto você era jovem. Então seria melhor admitir que você cometeu algum crime menos grave, e por isso você vai receber uma pena menor do que se você ia para o júri e a júri acha você culpado, que você vai receber uma pena muito maior, muito horrível, porque a pena vai ficar muito mais. Então a pessoa fala: ok, eu vou dizer que eu cometi um crime menor para receber menos tempo em prisão. E por isso o número caiu de 4.000 para 1.500. Finalmente, 900 pessoas, entre os 60.000, 900 pessoas vai à prisão para um crime grave. Então, com cada número, você tem uma etnia da população diferente. Você começa com os 60.000, com pessoas mais brancas. E quando você chega com as pessoas que realmente vai ao júri, você tem uma população mais negro. Até aqueles 900, vou dar as estatísticas daqui a pouco, que são a maioria, a grande parte deles são ou negros ou latinos. Mexicanos, salvadorenhos, pessoas aqui. Depende da área dos Estados Unidos. No sul-oeste dos Estados Unidos, a população carcerária é mais mexicano e salvadorenho da América Central. Mas no sul do país, grande parte é negro. Leste dos Estados Unidos, grande parte é negro, mas também pessoas da América Central e também os chineses, tem mais orientais. Então, vamos andar. Então, os criminólogos dos Estados Unidos, pelo menos, através dos estudos deles, mostram que há uma grande diferença entre apreensão e a pessoa que comete um crime. Você pode ser, como se diz, aprendido? Como se diz? Aprendido. Pode ser aprendido e não comete um crime. Claro. Então, não pode dizer que o negro que está apreendido, ele já cometeu um crime. Não tem prova disso. Os dados dos Estados Unidos não mostram isso. Onde eu sou professora, Tulane University, temos um grande mercado de drogas.
entre os estudantes. Grande mercado. Ninguém chega até prisão. Sabe por quê? Primeiro, universidades nos Estados Unidos grandes têm uma força policial separada. As universidades quer cuidar tudo por dentro dos muros da universidade. Então, tudo acontece com uma grande proteção. Então, os estudantes que são clientes para drogas, eles não chegam até a polícia, não chegam até prisão. E eles são brancos e ricos, geralmente. Eles pagam $150 mil para receber uma formatura da universidade. Então eles nunca chegam até aquela população prisioneira. Ok, vamos continuar. Morrendo sem julgamento formal. No Brasil, entre 2002 e 2008, assassinatos de brancos caiu 30%, enquanto assassinatos de jovens negros subiu 13%. Em 2009, a população negra representava 69% das vítimas de homicídios no Brasil. Uma porção desta estatística é mortes pela polícia brasileira. A Polícia Militar do Estado de São Paulo mata quase uma pessoa por dia na cidade de São Paulo. Uma pesquisa feita em São Paulo capital revela que entre 2001 e 2010, 93% das pessoas mortas pela PM na cidade de São Paulo moravam na periferia. Destas vítimas, 99,6% eram homens, 54% eram negros ou pardos, 60% tinham entre 15 e 24 anos. Outro fato, a maioria destas vítimas nunca cometeram os estudos. Comparando os homicídios em São Paulo com dados para a cidade de Chicago, que fica no meia oeste dos Estados Unidos, no meia da pista dos Estados Unidos. Cidade de Chicago, grande cidade de Chicago. Em 2012, somente entre janeiro e junho, os 201 das 259 vítimas de homicídio na cidade de Chicago eram negros, ou seja, negros constituem 78% das vítimas, mas negros são somente 33% da população de Chicago. No estado de Maryland, que fica vizinho com o Distrito Federal nos Estados Unidos, é 50 vezes mais provável que um jovem negro será assassinado do que um jovem branco. Quase estou terminando. É difícil, muitas estatísticas, mas deve ser alguém aqui que nunca sabia isso. Eu acho que os dados são muito importantes para mostrar as diferenças entre grupos por dentro da população. No Distrito Federal de Washington, D.C., entre cada 4 de homem negro, ou o negro é na prisão, numa cadeia ou na liberdade condicional. Com crimes pesados, os felonies graves nos Estados Unidos, que inclui crimes no uso de drogas através das nossas leis, a pessoa que comete um crime grave não
podem votar nas eleições. Então, uma pessoa que já é excluído do país por causa da cor dele, que já passou tempo em prisão, que tem menos possibilidade de conseguir emprego depois da prisão do que um branco, ele também não pode votar. Então, ele não tem mais um compromisso à sociedade, porque a sociedade já jogou ele para fora. É possível, uma pergunta, é possível que haja genocídio dos negros adolescentes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil? Tem pessoas aqui que estão dizendo sim, só para informar pessoas que não acreditam. Prisão, os números. Estados Unidos tem a maior população carcerária no mundo, todo mundo já sabe isso, com 2,2 milhões pessoas em prisões ou cadeias governamentais. E vocês sabem que nós temos prisões particulares também. Até que você tem oportunidade, se quiser, comprar ações na Bolsa de Valores em prisões privadas nos Estados Unidos. Então, essa figura de 2,2 milhões não representa o total de pessoas em prisões, incluindo como se diz, os lugares que cabem os jovens. Isto não inclui as prisões que cabem imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O Brasil tem a 4ª população carcerária no mundo, com 500 mil pessoas em prisões. O China é o 2º, a Rússia é 3º e Brasil a 4ª, os Estados Unidos é 1º. Tem uma coisa que saiu hoje no jornal Economista, que levou o Brasil para a 5ª posição. Joia, a 5ª. De 4ª para 5ª. Ok. Os prisioneiros, segundo o professor Túlio Kahn, do Brasil, a probabilidade de um negro estar na prisão é 5 vezes mais do que um branco e 3 vezes mais do que um pardo. Uma estimativa menos conservadora do que o Túlio aponta que no Brasil os negros são presos 7 vezes mais frequentemente do que os brancos. Nos Estados Unidos, em cada 3 homens negros na população, uma em cada 3 homens negros na população estão ou na prisão, ou na cadeia, ou em liberdade condicional. Ok. Prisões superlotadas. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as prisões são superlotadas. Vou terminar daqui a um pouco, ok? Eu tenho mais uma pergunta. O encerramento de negros é genocídio light em comparação com a matança de negros, que é genocídio mesmo. A pena de morte, enfim. Nós temos a pena de morte formal, legal, até a SPF, cada 5 anos legitimiza de novo a pena de morte formal nos Estados Unidos. Muitos dizem que a grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que os Estados Unidos têm pena de morte formal e legal e o Brasil tem pena de morte na rua. Assassinações da rua, principalmente assassinações dos negros. Só uma estatística sobre pena de morte.
Um negro que mata um branco é 5 vezes mais provável receber a pena de morte do que um branco que mata um negro. Então, a pena de morte tem várias áreas em que ele é totalmente não igual para os negros e os brancos. Ok, eu vou encerrar agora. Eu tenho algumas ideias, poucas, para melhorar a situação, mas eu gostaria de ouvir vocês e, enfim, eu posso dar algumas das minhas ideias. Obrigada. Agradeço a conferencista. Peço desculpas que a minha ansiedade por escutá-la era tão grande que eu esqueci de apresentar o seu currículo. Então, né, para a plateia que não conhece a professora Martha Huggins, eu vou apresentá-la rapidamente. Doutora em Sociologia pela New Hampshire University, professora emérita da Tulane University em Nova Orleans e do Union College em Nova York. Lecionou em 3 universidades brasileiras, a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, através do Núcleo de Estudos da Violência, e a Universidade Federal de Pernambuco. Autora de 7 obras em direitos humanos, entre as quais os livros premiados Operários da Violência, Policiais Torturadores e Assassinos Reconstroem as Atrocidades Brasileiras, e Polícia e Política, citado na palestra, Relações Brasil-Estados Unidos. A professora Martha fala português com fluência, como vocês já puderam perceber, e entre seus temas de pesquisa estão criminologia, controle social e direitos humanos. Eu peço uma parte, eu sou tradutora, além de cerimonialista. Plea bargain não tem tradução para o português, é um instituto típico do sistema de justiça americano e canadense, se eu não estou errada, e ele é próximo do Instituto da Transação Penal no direito brasileiro. Me corrijam se eu estiver errada, professores de direito, profissionais da área. Não, né? É isso mesmo, né? Eu não sei se é bom ou ruim nós não termos esse instituto. Eu, a princípio, acho que é bom, apesar dele ser um instituto bem intencionado, acaba causando essas questões que a professora abordou. Então, antes de passar a palavra à primeira debatedora, lembramos novamente que as manifestações devem ser feitas por escrito. E passo, então, agora a palavra à debatedora Giancarla Brunetto. Giancarla é escritora e cineasta documentarista, produz, roteiriza e dirige filmes em educação e direitos humanos. Graduada em filosofia, especialista em direitos humanos pela Escola Superior do Ministério Público da União e pela URGS, e mestre em educação pela mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora da Liga dos Direitos Humanos, do Projeto Itinerante de Direitos Humanos e coordenadora acadêmica da especialização Ética e Educação em Direitos Humanos da URGS. Por favor. Boa noite. Renovo os agradecimentos à PERGS e a todas as entidades e seus representantes, as autoridades aqui presentes, que propiciam este momento tão importante desta troca, desse enriquecimento que certamente nós temos toda vez que são promovidos encontros como este e para debater um tema da mais alta relevância, da mais alta importância e complexidade